Olá, eu gostaria de saudar a amada família Betel com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E nesta oportunidade abordar com você uma passagem que está em Efésios capítulo 1, versículo de 1 a 12, e falar sobre esse tema, Igreja, a Revelação. Em Efésios, o apóstolo Paulo ele explica com maiores detalhes sobre a igreja como a revelação do Senhor. E diz assim o texto bíblico a partir do versículo 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Ou seja, aqui Paulo introduz o assunto da igreja, uma igreja à revelação de Deus. Nos anos 60, quando Paulo escreveu essa epístola, no início dos anos 60 da era cristã, ele estava preso em Roma. E naquela época havia muita dificuldade em entender como a igreja pode ser o novo povo de Deus, se Israel ainda estava esperando o cumprimento das promessas feitas a Abraão e aos demais patriarcas. Afinal de contas, o que era a igreja? Como ela funcionava? Como ela era composta? Por que ninguém nunca tinha escutado falar sobre igreja no Antigo Testamento? Paulo vai então falar sobre essa revelação. E aqui é importante nós fazermos uma consideração ou algumas considerações sobre a igreja. O que é que nós podemos perceber do sentido prático hoje em dia? Antes de entrarmos na revelação de Paulo, nós termos clareza sobre o que é a igreja para desfazermos algumas compreensões erradas. Em primeiro lugar, a igreja não é um local, não é um lugar onde você vai. Nós até chamamos os templos, os santuários, onde a igreja se reúne, nós chamamos esses lugares de igreja. Mas aquilo ali, no sentido bíblico, não é a igreja. A igreja são as pessoas que ali vão. A igreja é composta por gente e não por tijolos, madeira, massa, ou seja lá o que for. Não é o lugar que é sagrado, são as pessoas. A comunidade é que é sagrada. Não está errado a gente chamar esses locais de igreja para efeitos práticos, mas é importante nós termos a compreensão de que igreja é a comunidade, são as pessoas, e não aquele local ali. Além disso, é importante nós sabermos que igreja é a comunidade. Ninguém é igreja sozinho. A igreja é o conjunto de pessoas, e não uma pessoa isolada. Uma outra coisa que é importante nós sabermos é que a igreja não é um clube de convivência, nem um local, um clube para a promoção de eventos religiosos. Não, igreja é mais do que isso. Igreja não é um centro de acolhimento. A igreja acolhe pessoas necessitadas, ajuda pessoas, mas ela não é isso, ela é mais do que isso. Igreja não é uma instituição humana, a igreja é divina, é uma instituição divina. Foi Deus que criou a igreja e é Ele que a mantém. Nós não podemos reduzir igreja a um rótulo. Igreja, Assembleia de Deus. A igreja presbiteriana é que é a igreja católica é que é a igreja, assim por diante. Não. Igreja não é uma instituição humana. Essas instituições têm o seu valor, têm os seus benefícios e tem sua parte negativa também, quando isso é levado ao extremo. Mas igreja é mais do que isso. Então vamos continuar no texto para nós vermos o que é que Paulo explica sobre a igreja. A partir do versículo 3 ele diz assim: pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Então Paulo se refere à igreja aqui como sendo um mistério. No versículo 4, ele fala novamente essa expressão, fala de o mistério de Cristo. No versículo 5, ele fala na dispensação do mistério. Ou seja, nesses 12 versículos que nós vamos comentar, 3 vezes Paulo se refere à igreja como um mistério. O que é que significa isso? Nós, às vezes, pensamos em mistério como alguma coisa que ninguém entende. Nós ouvimos falar, mas ninguém entende direito. Aquilo é mistério. Não, esse não é o sentido bíblico de mistério. Mistério
é algo que foi revelado, trazido ao nosso conhecimento após a vinda de Cristo. Era alguma coisa que ninguém sabia que existia. Era alguma coisa mantida completamente em segredo pela parte de Deus, completamente oculta do conhecimento humano, até que Deus revelou. Aquilo foi escondido, mas não é mais. É algo que ninguém suspeitava da existência. Isso é que é mistério no sentido bíblico. Algo totalmente suspeito. Por exemplo, se eu falar para você de pessoas que vivem em outros planetas, dos ETs, será que existem pessoas em outros planetas? Alguém pode dizer assim, isso é mistério. Bom, isso é um fato desconhecido. E as pessoas especulam sobre isso. Mas esse não é o sentido bíblico de mistério. Por quê? Porque você está especulando a respeito. Você tem uma noção de que pode ser que exista, pode ser que não exista. Você tem uma opinião sobre o assunto. Isso é algo que é debatido. Isso não é mistério no sentido bíblico. No sentido bíblico, o mistério seria algo, por exemplo, existe uma civilização que vive no mundo submarino a 3.000 metros de profundidade e você é descendente dessa civilização. Os seus bisavós eram de lá. Isso dá um susto. Que é isso? Civilização submarina? Meus antepassados? Sim. Isso seria um mistério no sentido bíblico. Algo totalmente suspeito. Algo de que ninguém fazia a menor ideia. A igreja é um mistério nesse sentido. Ninguém fazia ideia do que seria a igreja, da existência da igreja. O Antigo Testamento fala da salvação dos gentios. Deus já havia prometido isso várias vezes, desde a chamada de Abraão. Deus falou para ele que em Abraão seriam benditas todas as nações da terra. Isaías tem promessas maravilhosas para os gentios. Mas falar que que haveria um corpo, um organismo vivo, espiritual, composto por gentios e judeus, sendo formados como herdeiros do reino de Deus, isso era absurdo. Ninguém pensava nisso. Era completamente oculto. Esse é um dos mistérios revelados por Deus no Antigo Testamento. Existem outros 10. Como, por exemplo, a forma do plano da salvação era um mistério. Que haveria o arrebatamento de vivos na segunda vinda de Cristo, isso era um mistério, ninguém sabia disso. Então, essas coisas foram reveladas. A igreja é um mistério revelado. E no versículo 5, Paulo deixa isso mais claro ainda. Ele diz assim, o mistério qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos santos apóstolos e profetas. A igreja nunca apareceu no Antigo Testamento. Ela não aparece lá, porque eles não sabiam de que a igreja iria existir. Os profetas tinham uma visão limitada do plano de Deus, das coisas que iriam acontecer no futuro. Era como se o profeta estivesse numa montanha, olhando outra montanha adiante e uma terceira montanha mais adiante. E entre a segunda montanha e a terceira montanha houvesse um vale. E nesse vale aqui existem coisas que o profeta não pode ver, porque ele só vê o que está nesta montanha e nesta montanha. O profeta ele conseguia ver as coisas referentes à primeira vinda de Cristo, a primeira montanha, e coisas referentes à segunda vinda de Cristo, a segunda montanha. Mas o que existe entre essas duas montanhas, a igreja estava oculta da vista dos profetas. Ele não conseguia ver isso. A igreja era um mistério que foi revelado por Deus. E diz que foi revelado aos santos apóstolos e profetas. Ou seja, a igreja está fundamentada no ensino dos apóstolos e profetas. A igreja está fundamentada no ensino que aparece neste livro santo, na Bíblia Sagrada. A igreja não está fundamentada sobre o ensino dos pais da igreja, como Tertuliano, Agostinho, Irineu. Eles até têm opiniões válidas quando se referem ao que está nas Escrituras, aos ensinos dos apóstolos e profetas. A igreja não está fundamentada sobre o ensino de escolásticos, como Tomás de Aquino, nem sobre o ensino de reformadores,
como Lutero, Calvino. Muita gente fica citando os reformadores, fica citando Lutero, citando Calvino e fundamentando doutrinas. Isso tem uma validade parcial. A verdadeira fonte do nosso aprendizado, a verdadeira fonte do ensino bíblico está nas Escrituras, naquilo que foi revelado aos santos apóstolos e profetas, como está aqui no versículo 5. A igreja também não está fundamentada sobre o ensino de teólogos modernos, como Ellen White, Joseph Smith, Rutherford, que deram origem a vários ramos do cristianismo, alguns até mesmo seitas. Não. Essas pessoas foram além do que os apóstolos e profetas ensinam. Alguns negam a divindade de Cristo, outros negam a autoridade das Escrituras. A igreja não está fundamentada nisso. Está fundamentada sobre o que o ensino dos apóstolos e profetas nos transmite. A igreja não está fundamentada no ensino de pregadores que divulgam especulações pelo YouTube. A tecnologia moderna, a internet, nos possibilita ser muito edificados por coisas que estão no YouTube. Muitas mensagens maravilhosas, mas algumas são especulativas. Algumas são cheias de contradição com o que diz a Bíblia. Cuidado com isso, porque a fonte do nosso ensino, a única base verdadeira para o ensino sobre a igreja é o que está na Bíblia. E, portanto, você deve se aproximar da Bíblia. Você deve conhecer a Bíblia com profundidade. Você deve ler a Bíblia cada vez mais, em especial o Novo Testamento. No versículo 6, o apóstolo diz assim, que o mistério, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros de um mesmo corpo. Aqui tem que uma revelação que era inédita até então. As pessoas não sabiam disso até a época de Jesus, até a época do apóstolo Paulo, mais profundamente, mais especificamente. Jesus falou sobre a igreja, mas não entrou em detalhes sobre como ela seria composta. Ele disse que fundaria, edificaria sua igreja, mas não disse como ela seria composta. Foi ao apóstolo Paulo que foi dada essa revelação e depois foi sistematizada a revelação por Paulo, apesar de ter sido começada a se revelar nas pregações de Pedro e no ministério de Pedro. Só depois de Jesus é que a igreja foi claramente revelada quanto à sua composição. Deus se revelou inicialmente a Israel, mas Israel recebeu a revelação de Deus para ser o povo exclusivo de Deus. Ele era o povo para receber a revelação inicial de Deus, porque Deus é um Deus universal. Deus não está preso a uma nacionalidade. E Deus queria que Israel fosse o receptáculo dos oráculos de Deus, da palavra de Deus, a nação por meio de quem vieram os profetas, mas não para ser o povo exclusivo de Deus. Na mentalidade de Israel, no entanto, para ser aceito por Deus, todos teriam que se converter ao judaísmo. Mas não era esse o plano de Deus. O plano de Deus era a igreja. E Paulo diz aqui que nós somos membros do mesmo corpo. Ou seja, aparece aqui a revelação, a clara ideia de que a igreja é um corpo, ela não é uma organização. É um corpo assim como o corpo humano. Em 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12, Paulo diz assim, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também a respeito de Cristo. Ou seja, o meu corpo todo coopera e opera juntamente. Para que eu possa levantar um objeto, é preciso que meu cérebro comande, que meus olhos localizem o objeto, que minha mão toque o objeto, que minha estrutura muscular exerça força para levantar o objeto. O corpo coopera, são muitos membros. Assim também a respeito da igreja. Em Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16, Paulo fala sobre o crescimento deste corpo e diz assim, em tudo cresçamos naquele que é a cabeça, Cristo, de quem
todo o corpo, bem ajustado e consolidado, para auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. A igreja cooperando juntamente todos os membros uns com os outros, para que ela cresça em harmonia, cresça uniformemente em amor. E aqui a gente percebe então uma coisa que é importante. Enquanto Paulo fala na igreja como um corpo formado por pessoas, judeus e gentios das mais diversas nacionalidades, ele fala também de um aspecto local. A igreja tem uma expressão visível na nossa localidade. É a igreja local. É aquele grupo com o qual nós nos congregamos em um determinado lugar ou nas casas. É a igreja local como a expressão visível da igreja universal. E mais uma vez fica patente o ensino bíblico de que ninguém é igreja sozinho. Não existe a igreja em casa. A igreja do eu estou em casa, eu sou salvo. Não existe isso. A igreja é a interligação das pessoas. Existe a igreja nas casas, onde os crentes se reúnem em casas. Mas é uma comunidade. Uma pessoa sozinho não constitui a igreja. Ela pode até ter hábitos cristãos, pode até ler a Bíblia, mas ela ainda não foi assimilada pelo corpo de Cristo. Ela está separada do corpo. E não existe o desmembramento, o esquartejamento do corpo de Cristo. O crente tem que estar ligado à cabeça. O verdadeiro cristão está ligado ao Senhor Jesus Cristo através da ligação que tem uns com os outros. Por isso é que tanto Paulo quanto outros apóstolos empregam termos coletivos para se referirem à igreja. Pedro, por exemplo, fala sobre a igreja lá na primeira epístola, capítulo 1, versículo 9, como raça eleita. Raça não é uma pessoa só, é um conjunto de pessoas. Fala da igreja como sacerdócio, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Tanto raça, quanto sacerdócio, quanto nação, quanto povo, todos esses termos dizem respeito a uma coletividade. Não existe a igreja sozinho. E Paulo continua dizendo que essas pessoas formando esse corpo são coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Coparticipantes, ou seja, participamos juntos das promessas em Cristo Jesus. Que promessas são essas que existem em Cristo Jesus? Aqui, entre uma noção profunda, complexa e muito abrangente, que não dá para a gente falar muito aqui, mas é o conceito do reino de Deus, o domínio de Deus sobre todas as coisas. Esse domínio se dá através da obra do Senhor Jesus Cristo, divulgada a todas as pessoas, divulgada em todo o mundo. O reino de Deus é onde Deus domina. E Deus domina sobre o mundo. Não plenamente ainda, mas o domínio está crescendo. O domínio está avançando. Na medida em que a igreja prega o evangelho, o reino de Deus aumenta. Na medida em que as pessoas se convertem, o reino de Deus aumenta. Na medida em que as pessoas são libertas de seus pecados, dos demônios que as atormentam, o reino de Deus aumenta. A igreja é o meio pelo qual o reino de Deus vai sendo implantado agora, até o momento em que o Senhor Jesus Cristo virá implantar de uma forma completa e plena. A igreja é que dá aos homens o acesso ao reino de Deus. O reino de Deus é mais amplo do que Israel e mais amplo do que a igreja. Aborca a igreja, aborca Israel, aborca a natureza, todas estas coisas juntas. Mas a igreja é o meio pelo qual a autoridade de Deus se manifesta nesse domínio no momento atual e vai se manifestar plenamente no futuro, pelo estabelecimento do reino de Deus. Note que coisa tremenda essa promessa que existe em Jesus Cristo. No versículo 7, Paulo diz assim: pelo qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim constituída segundo a força operante do seu poder. Aqui Paulo está falando que Deus levantou obreiros pela sua graça
para servirem à igreja. A expressão que ele usa aqui foi constituído ministro. Ministro, no original, diáconos, é alguém que serve à mesa. É uma palavra muito interessante, porque além do sentido figurado de ser alguém que serve, e os obreiros estão a serviço da igreja, os pastores, os mestres, os evangelistas estão a serviço da igreja, a palavra diáconos diz respeito a servir às mesas, ou seja, trazer alimento. Essas pessoas trazem o alimento de Deus para a igreja. No versículo 8, fala que diz assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada a graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. As riquezas de Cristo são insondáveis. Ou seja, não tem como eu colocar uma sonda. Uma sonda é um instrumento que eu uso para fazer a análise de algum lugar. Seja um poço, onde eu coloco uma sonda para verificar a profundidade ou o que tem lá. Seja no organismo humano, quando eu coloco uma sonda dentro do organismo para verificar como estão as coisas. Seja na Lua ou em outro planeta, que nós, humanidade, estamos enviando sondas para verificar o que tem lá. Nós não temos como sondar as riquezas de Cristo. Elas são muito amplas, elas são muito profundas, elas são infinitas. A igreja, no entanto, anuncia essas insondáveis riquezas. Várias delas aparecem aqui na Epístola aos Efésios. No capítulo 1:17 diz que nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, nele, em Cristo. No capítulo 1, verso 3 diz que ele é a base, Jesus contém todas as bênçãos espirituais nas religiões celestiais. Não dá nem para imaginar tudo isso. Lá no versículo 13, ele fala novamente que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, ou seja, a igreja recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo, além de habitar em cada crente, ele guia a igreja. São muitas riquezas, são insondáveis. E a igreja é coparticipante de todas elas. Você, meu querido irmão, é coparticipante disso. E ele vai e diz que no versículo 10, que isso tudo é proclamado para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. A igreja fala dessa sabedoria de Deus. Como é que Deus fez para salvar os gentios? Como é que Deus dirige a igreja? Como é que Deus faz para guiar cada um de nós segundo o seu bom propósito? A multiforme sabedoria de Deus é um termo que é interessante nós pensarmos um pouquinho sobre ele. E eu tenho algum tempinho aqui e eu vou falar um pouco sobre isso. Multiforme quer dizer que tem múltiplas formas. A sabedoria de Deus tem muitas formas. Essas formas diferentes operam para que Deus atinja os seus bons propósitos. Deus possa cumprir os seus planos. Ou seja, Deus tem meios ilimitados e de muitas formas para nos conduzir à vida eterna em Cristo, para nos conduzir de uma forma triunfante na vida espiritual. Deus opera de muitas maneiras diferentes, de maneiras que nós não suspeitamos às vezes. Deus está operando. Às vezes, olhando para o passado, é que nós vemos o que Deus fez. E Deus está agindo. Deus age no mundo para cumprir os seus propósitos de uma forma sábia, plena, boa. Isso é a multiforme sabedoria de Deus. E a igreja é a proclamadora disso. Você é, ao mesmo tempo, alvo da multiforme sabedoria de Deus e é agente também. Deus lhe conduz e Deus lhe usa para atingir esses propósitos. Isso tudo dentro da sua sabedoria, de uma forma insondável. Formas pelas quais você não suspeita. Às vezes você está orando por uma pessoa, às vezes você prega a palavra, você está realizando a obra de Deus, às vezes você está em casa apenas intercedendo e Deus está lhe usando para cumprir os propósitos dele. Muito bem, e Paulo diz em seguida que isso tudo foi feito para que se tornasse conhecido agora nos principados e potestades nos lugares celestiais. Existe um mundo espiritual ao nosso redor.
um mundo espiritual muito, povoados por demônios. E às vezes Deus manda anjos para cumprirem seus propósitos também. Esses demônios não entendem bem o plano de Deus. Eles sabem o propósito de Deus em Cristo, alguma coisa, mas não entendem. Não entendem como é que Deus age na vida dos crentes. Eles não entendem a transformação espiritual. Os demônios não entendem nada que se refira ao amor, à bondade. Isso os deixa confusos. Eles só raciocinam em termos de ódio, só raciocinam em termos de perseguição, de tristeza, daquilo que causa dor. E eles não entendem a devoção, não entendem o amor, não entendem o amor de Deus por nós. E agora, pela igreja, é proclamado o amor de Deus, é proclamado o sacrifício de Cristo, é proclamado o interesse de Deus, tanto por nós como por meio de nós, para com outras pessoas. Você, ao mesmo tempo, é alvo e agente dessa coisa maravilhosa que Deus está fazendo, do triunfo de Deus. E nos versículos 11 e 10 e 12, Paulo diz assim: segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Paulo está dizendo aqui agora que a igreja, por causa de Jesus Cristo, tem acesso a Deus. Nós temos acesso a Deus. Nós não precisamos dos sacrifícios pagãos. Nós não precisamos fazer sacrifício nas encruzilhadas, sacrifícios de animais. Não. Nós não precisamos da intercessão de cristãos já mortos, chamados santos, ou seja lá quem for. Nós não precisamos da intercessão de antepassados. Cada um de nós, como igreja, temos acesso a Deus, pelo novo e vivo caminho que o Senhor Jesus abriu para nós. Isso é um privilégio da igreja. A igreja manifesta a multiforme sabedoria de Deus. A igreja manifesta o poder de Deus. A igreja manifesta a autoridade de Deus. A igreja é herdeira do reino de Deus. A igreja tem acesso a Deus. Meu querido irmão, você faz parte da igreja. Valorize isso. Apegue-se às promessas do Senhor Jesus. Note o que os apóstolos e profetas falaram a esse respeito, para que você seja mais e mais edificado. Tenha sua fé consolidada, ficando cada vez mais firme no Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus lhe abençoe ricamente. Amém. Olá, igreja! Esse é o nosso Informe Betel e toda semana nós vamos estar aqui na missão de divulgar a nossa agenda e te manter informado sobre tudo o que acontece na nossa comunidade. Para você que não veio na semana passada, que pena! Foi muito especial. Nós tivemos o encerramento do nosso 7º cursilho misto e recebemos os cursilistas com muita festa. E você, cursilista, que ainda não ingressou em nenhum NCC, fale com o irmão mais próximo ou um dirigente. Não vai ficar de fora dessa, hein? E por falar neles, os nossos NCCs acontecem toda semana. Aqui no Informe Betel, todo domingo, nós vamos apresentar um NCC. Hoje nós queremos destacar o Ágape. O Ágape se reúne todas as quartas-feiras aqui em Águas Claras mesmo, na Casa dos Líderes, do Wagner e da Malca. Na última quarta-feira foi muito concorrido. Até a Gilmaria apareceu. Ué, mas ela não estava na foto? Ela deve ter saído mais cedo. Então agora vamos para a nossa agenda. Na próxima sexta, 22 horas, temos Vigília da Juventude 180. Um momento muito especial, toda a igreja está convidada. E no próximo domingo, dia 1º de outubro, às 8h30, teremos um encontrão, lá no Casarão, com direito ao café da manhã. Toda a igreja está convidada. E à noite... Hoje é teu aniversário, estás de parabéns. Às 6h30, em comemoração ao aniversário da Betel, o Teatro Acesso apresentará a peça Terra Seca. Não deixe de vir e trazer um convidado.
E no primeiro sábado de outubro, dia 6, teremos o Manifesto da Juventude 180. Uhul! Então você que é jovem ou adolescente já sabe, né? Não vai faltar e traga um convidado, hein? E é isso, até a próxima!